falar em falar dos Vingadores na série, mas quais Vingadores? Que Vingadores? Existe mesmo uma equipe no CM? Ou será que o Nick Fury tem sempre uma nova iniciativa preparada? Bora entender tudo isso agora, e tem muita coisa pra gente pensar aqui agora. Será que vão ser copiados pelos Skrulls, chegar a uma nova equipe? Bom, vamos lá. Inesta Peter aqui. Bom, já começo dizendo que o próprio CEO da Disney, o Bob Iger, ele deixou claro que não existe nenhuma equipe de Vingadores formada, ou seja, oficialmente a gente não tem equipe de Vingadores, e que a próxima formação vai ser completamente nova em Vingadores Dinastia Kang. Mas mesmo assim, vez ou outra, a galera cita os Vingadores. E Invasão Secreta não foi diferente. O Nick Fury ele recusa convocar os Vingadores porque os Skrulls podem transformar a imagem dos Vingadores em terroristas, acabar com a imagem deles. Ou seja, existe uma equipe de Vingadores, ou pelo menos existem nomes que o Nick Fury pode convocar. E a gente vai ver quem são esses novos Vingadores agora, quem pode fazer parte desse time, caso o Nick Fury chame essa equipe agora. Então, vamos lá pro vídeo. Só não esquece que eu e mais vários influenciadores do meio nerdístico, game, pop, cultura pop no geral, todo mundo vai estar junto no Imagine Land, que vai acontecer no final de julho em João Pessoa. Dias 28, 29 e 30 de julho. Não só os influenciadores, como vários artistas internacionais que vocês conhecem, né? O Seu Barriga, Maurício de Souza, quadrinistas, cosplayers. Gente, é muita coisa que vai acontecer no Imagine Land. Deixei o link aqui embaixo para você garantir a tua presença lá. Peter, mas eu tô muito longe, não consigo ir. Tem caravanas, tem desconto em passagem. Tudo pra você não perder esse evento que vai ser único no Brasil. Vamos lá, galera. Pô, na boa, acho que até agora não teve nenhuma demonstração da nova formação dos Vingadores, né? Na verdade, não existe nem mesmo uma equipe em ação dos Vingadores com uma formação fixa. A única coisa que a gente teve são pessoas ligadas aos Vingadores originais, que tudo bem, aí vez ou outra entram em contato, sem falar que a maioria deles tem algum super-herói mirim também que pode fazer parte da equipe. Por isso, quando o Rhodes fala pro Nick Fury ligar pros amigos dele, que é algo suspeito por si só, ele tá pedindo pra chamar os Vingadores. Mas quem são os Vingadores? Como que eles entraram em ação? Bom, galera, existem duas possibilidades que já foram mostradas pela Marvel. Uma é o cânone e a outra mais ou menos. Mas faz muito sentido, né? Bom, a primeira delas, com certeza, tem relação com o contato que o grupo de heróis tem entre si. Né? Eles, estão sempre falando entre si. Inclusive com Nick Fury e Rhodes. No final do filme do Shang-Chi, a gente viu o Wong, que já era o Mago Supremo, vamos lembrar disso, ele convocando o Shang-Chi para falar sobre os Anéis do Poder. Ele tava meio que sendo o Nick Fury da magia, né? Ele foi levado para uma reunião com ninguém menos que o Bruce Banner e a Capitã Marvel. Nessa reunião lá, eles falaram sobre os Anéis, e o que ficou claro é que o Wong, o Bruce e a Capitã Marvel trabalham juntos e possuem até um códex com informações valiosas sobre os artefatos místicos e cósmicos, né? E também tecnologia alienígena, ou seja, os caras estão por dentro de tudo. Mesmo a Capitã Marvel fora da Terra, ajudando outros seres pelo universo, ela ainda entra em contato com essa galera. Ou seja, o contato se mantém. No final da cena, ainda é possível ouvir o Bruce falando: sejam bem-vindos ao circo. Ou seja, pro grupo deles. Se precisar de Vingadores, porra, na hora eles formam uma equipe, na hora, pá, né? Mas quem que eles chamariam? Bom, o Sam, o Bucky, a galera do Homem-Formiga, né? Talvez até o Gavião Arqueiro, o Shang-Chi, o Wong, o Doutor Estranho, o Homem-Aranha, e por aí vai, né? Tem gente. Por isso, né, pode até não ter uma equipe nativa mesmo de Vingadores, até porque teve meio que uma pausa nos perigos de nível mundial, né? Não tem uma coisa, ameaça cósmica e tal, e eles podem estar cuidando de tudo através dessa rede de contatos, igual a Viúva Negra fazia durante 5 anos do estalo. Mas a Marvel deixou brecha aí para uma possível formação dos Vingadores. Uma equipe completa que não apresentou o Shang-Chi nem o Doutor Estranho, o Wong e nem Hulk. Essa formação foi apresentada durante a propaganda do Disney Wish. Olha isso. Com a apresentação dos Avengers Quantum Encounter. Claro, foi um vazamento que rolou na net e tal, mas que entrega o rumo que a Marvel pode tomar. Porra, tá bem explícito pra gente. No vídeo que saiu, o Homem-Formiga meio que faz uma apresentação pros tripulantes do cruzeiro dos Vingadores. Só que no meio da treta, o Ultron aparece. Eu sei, o Ultron sumiu faz tempo e a gente não teve mais vestígios dele. Por isso eu falo que não é cânone isso, que não é canônico. Ou talvez ainda não é canônico, ok? O fato é que essa equipe tem o Homem-Formiga, a Vespa, o Capitão América, a Miss Marvel e a Capitã Marvel. A equipe tá lá. Essa equipe se reúne para enfrentar um exército do Ultron lá dentro do navio. Eu sei que algo desse tipo não faz muito sentido, que é uma baita propaganda Marvel pro navio e tal, né? Mas, galera, é óbvio que esses são os nomes que a Marvel quer para uma formação atual dos Vingadores. O Bucky e a Helena, por exemplo, vão ficar de fora porque eles já vão ter destaque nos Thunderbolts. Essa equipe do Avengers Quantum Encounter é uma equipe de campo que pode ser fixa, com a Capitã Marvel fazendo algum serviço lá no espaço e voltando. Já os outros super-heróis como a Photon ou a Gavinha Arqueira, por exemplo,
podem ser personagens temporários ou que vão fazer parte da equipe no futuro. Já os outros aí, por exemplo, o Rhodes, o Wong, o Doutor Estranho e o Bruce Banner, eles podem fazer o backstage da equipe e só entrar em ação quando realmente for necessário. Tipo, pô, a carta na manga. Chamam desses caras. Aí eu pergunto pra vocês acham que toda essa equipe seria útil pro Nick Fury na luta contra os Skrulls? Porra, pra caramba, né? Mas vamos pensar, pô, o Sam, por enquanto, é só um humano. Não teve super soro nem nada. O que ele faz, um Skrull consegue fazer com pouco de treinamento. Ele seria facilmente copiado. Já o Homem-Formiga e Vespa, eles usam trajes que podem ser roubados facilmente por Skrulls. Pois eles também poderiam ser substituídos. A Miss Marvel é uma criança e por mais que ela tenha poderes, os Skrulls conseguiriam tirar ela de cena também fácil, né? A única que não dá pra copiar os poderes, pelo menos por enquanto, é a Capitã Marvel. Mas provavelmente ela tá muito longe e não pode ajudar agora. Então, não tem muita opção. Eu acho que a melhor escolha do Fury foi mesmo deixar a equipe de fora. Eu vou trazer um vídeo sobre esse assunto, inclusive, porque eu vi na net que muita gente criticou a desculpa da Marvel para não trazer os Vingadores. Mas faz sentido sim, galera. Ah, Pedro, mas você não tem certeza se a equipe seria essa aí do comercial do navio. Não, mas é a mais provável, fala sério. E mesmo que fosse uma equipe feita só com pesos pesados, ainda assim os Skrulls seriam capazes de colocar o mundo contra eles. E eu vou mostrar pra vocês isso no próximo vídeo, inclusive. E claro, o CEO da Disney pode afirmar que não tem equipe pronta, mas o Kevin Feige não escolheu uma equipe à toa pra mostrar numa apresentação. É pra ir acostumando o público, galera, pra já ir aquecendo. Pra que ele vai pegar uma equipe aleatória pra mostrar numa propaganda? Agora eu quero ver vocês. Comenta aqui qual super-herói já pode ser um super Skrull. Será que o Nick Fury conseguiria, sim, montar uma nova equipe de Vingadores e colocar o plano em risco dele todo? Comentem. Toca aqui agora, se inscreve no canal, ativa o sininho. Em breve, tô trazendo esse vídeo. Em breve não, provavelmente hoje ou amanhã, ok? E esse vídeo vai estar completaço das consequências de uma nova equipe com os Skrulls. Porque isso vai afetar toda a Marvel. Então, ativa o sininho e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu, galera! Fui!